Então, vamos iniciar. Então, a mensagem de hoje é do Paiva Neto, 101 lições de sabedoria espiritual. A mensagem número 53, que diz o seguinte: orar em conexão com Deus, o Cristo e o Espírito Santo é amar e agir. E aí eu vou pedir para vocês comentarem, se for o caso eu leio de novo. Como é que chega para vocês essa mensagem? Orar em conexão com Deus, o Cristo e o Espírito Santo é amar e agir. Quem quer começar? Quer começar, Dorinha? Já que você vai sair daqui a pouco? Não, mas eu só vou falar uma breve palavra. No meu entender, é amar por tudo, né? Não amar, falar eu amo, mas não fazer nada, né? Não ter ação. É conectar mesmo com Deus. Só quem é conectado com Deus sabe verdadeiramente amar. Muito bem, Dorinha, muito obrigada. Fabiola, como é que chega para você essa mensagem? Tá dando para me ouvir? Tá. Então, assim, o que chega para mim é quando eu penso em Cristo, eu penso em amor fraterno, amor ao próximo e o servir, antes de tudo, porque ele serviu. Então, como que eu me aproximo desse amor? Servindo, não pensando em mim. Lógico que a gente pensa na gente também. O primeiro amor tem que ser amor próprio, né? Mas o servir, quando a gente beneficia alguém, quando a gente serve, a gente é servido abundantemente. Então, eu penso dessa forma. Muito bem, Fabiola, obrigada. Sheila, como é que chega para ti? Eu concordo muito. Amar e orar com Deus, o Espírito Santo, é não só orar, mas servir mesmo, né? Trabalhar. Aí tem sempre aquela história da minha avó. Minha avó fazia... Todo mundo ia para a época lá em casa de Santo Antônio, né? Que é uma tradição. E ficava na casa dela. E ela não podia ir para a missa, porque ela tinha que fazer a comida, tinha que arrumar a casa, porque tinha que cuidar de tudo para que todo mundo pudesse chegar. Então ela trabalhava, o trabalho dela era o trabalho doméstico, o trabalho do lar. E uma vez o padre, o bispo, na verdade, chegou lá na casa dela e ela se queixou que ela não podia orar como se devia, né? Que ela não estava acompanhando as missas, porque ela estava arrumando as coisas. Porque senão não tinha quem servisse. E aí o padre, o bispo, Dom Felipe, chegou para ela e falou assim: trabalhar também é rezar. E aí toda vez que... em tudo na vida, né? E trabalhar como tudo na vida. Viver é trabalhar, porque a gente tem uma programação para cumprir. Quando a gente reencarna, né? E a gente não trabalha no sentido capitalista, mas eu trabalho no sentido da vida mesmo, a vida como uma programação. Então, orar é isso. A gente não pode simplesmente orar com a palavra. A gente tem que orar na nossa vida, com o trabalho da nossa vida, como vocês bem colocaram. E trabalhar também é orar. É isso, obrigada, Sheila, mas é isso mesmo. A fé sem obras, ela fica nublada, né? Então, a melhor forma de demonstrar o nosso amor é agindo. E agindo em benefício nosso, em benefício do outro, contra as injustiças. A pessoa que ama, ela não fica calada e quieta frente às injustiças. Ela se manifesta de alguma forma, com o meio que ela pode usar. Então, a Sheila falou que a gente tem uma programação. E na programação existem percalços no caminho. E como a gente vai suplantar esses percalços? Por meio da oração, que é a nossa conexão com Deus, né? É assim que chegou para mim. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão eu vou passar para o nosso livro, o que é Espiritismo,
Ainda falando de Kardec, né? Esse livro traz Kardec detalhadamente, né? Então, vou fazer a leitura e a gente comenta, tudo bem? É a biografia de Allan Kardec, a continuidade. Ficai prevenidos de que a luta não está terminada. Isso é Kardec falando. Fui avisado de que eles vão tentar um supremo esforço. Não tenhais, porém, receio. O penhor da vitória está nesta divisa, que é a de todos os verdadeiros espíritas. Fora da caridade, não há salvação. Esse lema do Espiritismo vem ratificar a nossa primeira mensagem, né? Então, fora da caridade, não há salvação. Arvorai-a bem alto, porque ela é a cabeça de Medusa para os egoístas. Eu não pesquisei aqui sobre Medusa. Alguém conhece Medusa? Poderia clarear para a gente? Porque ele diz que esse lema, fora da caridade não há salvação, e depois ele diz, arvorai-a bem alto, porque ele é a cabeça de Medusa para os egoístas. Então, se alguém quiser falar um pouquinho sobre essa Medusa, por que ela é a cabeça? Por que a cabeça de Medusa? A senhora podia Pode repetir falar. esse último? Por que a cabeça de Medusa? É isso que eu pedi. Porque ela, assim, que ele diz, arvorai-a bem alto, porque ela é a cabeça de Medusa para os egoístas. O que é a cabeça de Medusa? Esse lema, fora da caridade não há salvação. É a cabeça de Medusa para os egoístas. Para os egoístas. Medusa, ela era uma figura mitológica grega, estou aqui também estudando um pouco sobre. Ela era tida, né, como uma mulher que tinha cabeça de serpentes e quando você olhava, ela paralisava, transformava você em pedra. Acho que era isso. Eu lembro de ter visto esse mito muito na infância, assim, e eu entendendo assim, né, vamos pegar essa noção de que a gente tem uma mulher cuja cabeça de serpente é capaz de transformar em pedra quem a olha. Então ela paralisa os egoístas. A ideia do fora da caridade não há salvação estaciona o egoísmo, né? E fecha o egoísmo pra gente, transforma em pedra o egoísmo, assim. Não no sentido de solidificar, mas no sentido de impedir de agir, né? Então, acho que talvez possa ser nesse sentido que ele seja a cabeça de Medusa. Sim. Mas é sempre bom dizer que o conhecimento é aberto. Gente, vocês podem colocar nos comentários o que vocês acham sobre essa provocação, né, dona Vilane? Sim, sim. E assim, quando a gente pensa em fora da caridade não há salvação, a gente lembra que outras formas de crer estão sempre na busca da verdade e se assumindo como verdade. E aí o Espiritismo não se afirma como verdade. Não. O lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Que essa frase vem ratificar a primeira mensagem nossa, que é que a conexão com Deus é por meio da ação, por meio da oração e da ação, né? Então, continuando a leitura, a tática posta já em prática pelos inimigos dos espíritas, mas que eles vão empregar um novo ardor, é tentar dividi-los, criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e o ciúme. E aí eu paro aqui para fazer um comentário. O Espiritismo hoje está dividido, e muito. A gente tem os ortodoxos, os puristas, e a gente tem os progressistas. Cada um de um lado, ele tem um ponto em comum, que é a doutrina espírita, mas
as ideologias de cada grupo são diferenciadas. E essa divisão enfraquece o espiritismo. Por outro lado, vem trazer novidades. E é aceitável, porque essa forma de divisão da doutrina espírita traz traz mais pessoas, as pessoas se interessam de entender por que tem um lado e tem o outro. Na realidade, é um lado só. A doutrina espírita é a doutrina espírita. Agora, cada um de nós a projeta de acordo com as suas convicções, né? Com as suas ideologias, com seus sonhos, enfim, mas a doutrina espírita não é a doutrina dos ortodoxos, não é a doutrina dos progressistas, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Ou seja, é a nossa doutrina, porque o que nós somos? Espíritos encarnados. Então, quando a gente passar para o lado de lá, a gente vai com esse conhecimento da doutrina espírita, e é a doutrina dos espíritos. Aí, de que lado a gente vai ficar? Do nosso lado, do lado dos espíritos. Nós vamos prestar atenção no ensinamento dos espíritos. E seguir Kardec no sentido de que ele diz que é preferível perder 99 verdades do que aceitar uma mentira. E o grande cuidado aqui fora da caridade não há salvação. Então, para conhecer um espírita, você conhece pelo seu comportamento, pela sua fala e pela sua ação. É uma coisa freiriana, né? Também. Precisa juntar a fala com a ação. Então, se a gente só fala e não pratica, a gente não está no lema fora da caridade não há salvação. Né? Mas vamos continuar a leitura. Não vos deixeis cair no laço, e tende como certo que quem quer que procure um meio, qualquer que seja, para quebrar a boa harmonia, não pode ter boa intenção. É por isso que eu vos recomendo, useis a maior circunspecção na formação dos vossos grupos, não somente para a vossa tranquilidade, como no próprio interesse dos vossos labores. Então, aqui ele fala dos diversos grupos que a doutrina espírita vai contribuir para que se criem, cada um crendo nos espíritos, mas a sua vez, ao seu modo. Então, ele pede para a gente prestar atenção, com muita circunspecção, na formação desses grupos. Os grupos que nós estamos formando, ele está dentro do lema principal da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. É isso que a gente tem que observar o que ele diz. Aí continua assim: a natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, não há recolhimento possível se está preocupado com discussões e com a manifestação de sentimentos malévolos. Não haverá sentimentos malévolos se houver fraternidade. Não pode, porém, haver fraternidade em egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Entre orgulhosos que se suscetibilizam e ofendem por tudo, ambiciosos que se sentirão mortificados se não tiverem a supremacia, egoístas que não pensam senão em si. A cisânia, essa palavra cisânia aqui, eu trago como falta de harmonia, né? A falta de harmonia não pode tardar
a introduzir-se e com ela a dissolução. É o que desejariam os nossos inimigos e é o que eles procuram fazer. Então, esse parágrafo aqui traz para a gente refletir sobre essas pessoas com essas qualidades, né, que são inimigos. Eu entendo mais assim como adversários, né? Muito bem, se um grupo que está em condições de ordem, de tranquilidade e de estabilidade, é preciso que nele reine o sentimento fraternal. Todo grupo ou sociedade que se formar sem ter caridade efetiva por base, não tem vitalidade, enquanto que aqueles que forem fundados de acordo com o verdadeiro espírito da doutrina, olhar-se-ão como membros de uma mesma família, que não sendo possível habitarem todos sob o mesmo teto, moram em lugares diferentes. A rivalidade entre eles seria um contrassenso. Ela não poderia existir onde reina a verdadeira caridade, porque a caridade não se pode entender de duas maneiras. Aqui presta atenção entre nós, né? Que a maioria dos grupos espíritas nascem para servir, mas esquece que entre nós também precisa haver essa servidão. A gente precisa observar entre nós do grupo quem está necessitando de quê, porque a gente traz aquele voluntário para servir. Mas será que aquele voluntário não está precisando de alguma forma de ser servido? Então, essa é a verdadeira fraternidade. Quando a gente primeiro se reúne, pensa no grupo, geralmente os centros espíritas fazem reunião de trabalhadores. Aquilo ali é para dizer o que cada um tem que fazer, a que horas tem que chegar, a que horas tem que sair, então, mas não há uma preocupação de que cada um fale de si, dizendo do que sente e do que está precisando. Então, não é uma verdadeira família. Ainda não é. A gente ainda não conseguiu transformar o espiritismo numa família, porque a gente não olha para os de casa. E quando a gente quer cuidar da humanidade, a gente tem que cuidar primeiro da nossa família. E aí, entre tudo, a família é a principal. Aí a família, está tudo bem com a família, a gente sai para servir lá fora. Então, em primeiro lugar, a família. Então, em primeiro lugar, no centro espírita, é cada um desses trabalhadores. Mas não, a gente faz a reunião de trabalhadores como uma empresa, determinando o que cada um tem que fazer. E cada um vai fazer. Mas sabe Deus quantas dores cada um está carregando? E que as pessoas não estão se olhando entre si para se ajudarem mutuamente. Né? Eu entendo assim. Agora eu vou continuar lendo. Reconhecei, pois, o verdadeiro espírita na prática da caridade por pensamentos, palavras e obras. E persuadi-vos de quem quer que nutra em sua alma sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente a si próprio, se tem a pretensão de compreender a prática do espiritismo. Olha que interessante. É como se desvestir, e é difícil demais, mas é possível se desvestir de todas as mágoas, todos os ressentimentos, né, para se tornar um verdadeiro espírita. Mas isso não acontece da noite para o dia. A gente precisa também se compreender, é devagar, né? Muito bem. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como matam os povos e a sociedade em geral. Tudo mereceria criação nestes conselhos, tão justos quão práticos, mas é preciso que nos limitemos em razão do tempo do que podemos dispor.
E aí eu vou fazer mais uma leitura e a gente encerra, que diz o seguinte: a pedido dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, Allan Kardec fez em setembro e outubro uma longa viagem de propaganda, semeando por toda parte a boa nova e prodigalizando. Esse prodigalizando aqui a gente tem que entender como propagando, difundindo, né? Divulgando conselhos, né? Prodigalizando conselhos, mas somente aos que los pediam. Ele só dava conselho a quem pedia. O convite feito pelos grupos lioneses estavam subscrito por 500 assinaturas. Uma publicação especial deu conta dessa viagem de mais de 6 semanas, durante a qual o mestre presidiu a mais de 50 reuniões em 20 cidades, onde por toda parte foi alvo do mais cordial acolhimento e se sentiu feliz por verificar os imensos progressos do Espiritismo. A respeito das viagens de Allan Kardec, como certas influências hostis houvesse espalhado o boato de que eram feitas à expensa que a gente pode entender como custos, né? Feita a expensas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre cujo orçamento, igualmente, ele sacava de antemão todos os seus gastos de correspondência e de manutenção. O mestre rebateu assim essa falsidade. Então, ele estava utilizando, segundo essas pessoas, os opositores da doutrina, Kardec estava fazendo uso do dinheiro da Sociedade Parisiense, né? Sociedade Espírita de Paris. A gente passa por isso, né, Fabíola? A gente passa, a gente que se dedica, mas é só para dizer que faça, continue fazendo, porque você não está só. A espiritualidade, quando você resolve, eu dizia para meus alunos assim, meus alunos de cursinho espírita, né? Não aluno da escola. Eu dizia assim, olha, se você resolve, você nunca andou de bicicleta, e você resolve andar de bicicleta, resolve aprender a andar de bicicleta, você ganha um neurônio e você ganha um anjo para te proteger. E é isso, você estimula, né, os neurônios, coloca para trabalhar, mas você também ganha um anjo, que você vai pedalar, você vai cair, e esse anjo vai te proteger. Não vai evitar que você se arranhe, mas vai te proteger de coisas piores, vai te ajudar. Então, a gente tem que continuar fazendo. A gente ganha o neurônio e um anjo, mas a gente ganha também ignorância, porque a pessoa que pensa assim, ela ignora o que acontece nos bastidores. Ela deveria se aproximar dos bastidores para tentar entender. Foi o mesmo que aconteceu com Kardec. E olha aí, cadê Kardec, gente? A gente ouve falar sobre os opositores de Kardec? A gente sabe o nome deles? Eles ficaram na história? Não. E nós estamos aqui estudando Kardec. E aqui, ele continua dizendo, ó, vimos-nos forçados a refutar esse erro, quando a ocasião se apresentou. Aos que pudessem ainda partilhar dessa opinião, lembramos o que foi dito em outra circunstância, número de junho de 1862, isso aqui é da Revista Espírita, né? Que a sociedade se limita a prover as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse formar um capital, teria de visar o número. É o que não faz, nem quer fazer, pois seu objetivo não é a especulação e o número nada acrescenta à importância de seus trabalhos. Sua influência é toda moral,
e o caráter de suas reuniões dá aos estranhos a ideia de uma assembleia grave e séria. Eis o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela custar semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo, são cobertas por nossos recursos. Aqui é Kardec falando. Nossos recursos pessoais e por nossas economias, acrescidos do produto de nossas obras, sem o que nos seria impossível acudir a todas as despesas consequentes à obra que empreendemos. Dizemos isto sem vaidade, unicamente em homenagem à verdade e para a edificação dos que imaginam que entesouramos. É isso. Que entesouramos. Aí está lá, Revista Espírita, novembro de 1862. Kardec teve que se retratar publicamente, usou a Revista Espírita para dizer, olha, toda a despesa de propaganda do Espiritismo sou eu que banco. Eu não uso da sociedade. Que ele, lembra que na lição passada ele pediu para não ser mais diretor? Que ele pediu demissão, que ele não queria mais ser diretor, aí ele terminou ficando como diretor por conta dos apelos dos outros sócios, né, da Sociedade Parisiense de Espiritismo. Então, terminamos aqui a nossa leitura de hoje, e quem quiser e puder comentar, bora lá. Eu quero, que eu acho que tem coisas aí que tocam muito profundamente, coisas que são importantes para nós enquanto grupo espírita, para o espiritismo de uma maneira geral e para as nossas vidas. Às vezes a gente forma um grupo e tem ele como um grupo formado, como um coletivo, como comunidade. Uma comunidade precisa de tempo e de relações de afeto para que haja esse pertencimento e esse entendimento do que é o comunitário, de quem são aquelas pessoas, do que são aquelas relações, do que funda aquelas relações. A gente tem que entender e realmente reconhecer que todo mundo está ali naquele mesmo lema. Qual é o lema que a gente está tratando aqui? Fora da caridade não existe salvação. A gente pode transversalizar para qualquer outro lema que nos una enquanto grupo, eventualmente, em qualquer área de nossa vida. Porque se a gente não tem isso bem fundado, e o que o Kardec chama atenção é isso, ele vai sucumbir, porque ele vai passar por provações. E aí, a gente trabalha com coletivos, com comunitário, e muitas vezes, dentro das nossas instituições comunitárias, a gente não entende que a circulação de uma imagem de uma pessoa que está dentro daquela comunidade é importante para todos da comunidade, porque não é aquela pessoa que está circulando, é o comunitário que está circulando. Então, quando uma imagem, por exemplo, é feita por um coletivo, Rosa Filmes, Filmes de Plástico, Pagode do 27, Caps Art, circula, é o coletivo, é o território, são todos que ganham, não é Maria Villani, não é uma pessoa dentro do coletivo. É o coletivo, é a comunidade que ganha. Inclusive o território. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, sabe? Que estando em uma comunidade espírita, todos somos um e todos nos habitam. Então, quando Maria Villani vai circular, ela leva todos nós junto, sabe? Quando ela tá falando... Nossa, como eu reconheço coisas que a gente fala aqui e coisas que ela partilha com a gente, como é bonito vê-la partilhar isso num ambiente maior, sabe? Assim, é como se todos nós estivéssemos lá na presença dela. E uma imagem que circula de um filme da Rosa Filmes é uma imagem que circula para o território do Recôncavo, num eixo fora Rio-São Paulo. Por isso, para o cinema... Posso citar Filmes de Plástico na Contagem, posso citar o Lincoln Perix no Capão Redondo,
Posso citar uma série, como todos os coletivos que eu citei aqui, inclusive não de audiovisual, mas de literatura, mais de música, mais de e agentes multiplicadores. E às vezes parece que as pessoas não entendem isso, sabe? Que as pessoas elas estão em rede. Então, não é incomum haver esse tipo de manifestação, e é muito bonito o chamado do Kardec. Unam-se e fundem-se dentro de um lema. E entendam que vocês são uma família que não puderam nascer sob o mesmo teto. Eu achei isso uma coisa linda, uma imagem muito bonita. A humanidade é uma família que não pôde nascer no mesmo teto. E, obviamente, por questões de afinidade, a gente vai se unindo de acordo com quem a gente encontra no nosso caminho, que a gente sente que tem partilha. E aí a gente está aqui. Não à toa estamos aqui no Jesus no Monte Tabor, que é também uma comunidade. Então, quando um de nós circular falando do Jesus no Monte Tabor, não é Sheila, não é Dora, não é Maria Vilane, não é Fabiola, é o Jesus no Monte Tabor, sabe? E é isso, as pessoas confundem, porque o capitalismo faz isso, o capitalismo faz para minguar o comunitário, não interessa a ele que o comunitário cresça, porque ele vira uma força muito maior do que o capital. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar, desculpa. Graças a Deus, eu conheço a Vilane há mais de 30 anos. Graças a Deus que ela tem um corpo de ferro, porque o que já fizeram com ela, mas obrigada, Vilane, por você resistir. Obrigada, Dorinha, obrigada. Então, que o lema fora da caridade não existe salvação seja maior do que nós, e que a gente abrace causas que são maiores do que nós, para que isso nos una e crie laços e a gente consiga não desistir, porque tudo o mundo capitalista faz com que a gente queira desistir mesmo, e a vida aqui, no mundo de provas e expiações, também. A gente vai encontrar pessoas que vão querer destruir os laços, e é importante que a gente esteja atento para isso, e não desista. Obrigada, Sheila. Dorinha, faz um comentário, se você puder e quiser, sobre a leitura do Evangelho de hoje. Do Evangelho não, da biografia de Kardec. Então, a biografia vem reforçando aquilo que o mundo está necessitando, né? De ser mais, como se diz, solícito com o outro, ter mais empatia pelo outro, e trabalhar, né? Trabalhar. E, ao mesmo tempo, vigiar. Eu acho que é o amor. O Kardec sempre está ensinando em palavras o amor, né? Sim. O amor que devemos ter. Principalmente, assim, e hoje ele traz essa coisa do amor entre nós, essa fraternidade entre nós, né? O que a Sheila está precisando? Que a Dora tem, né? Então, o que dinheiro, eu não tenho, não. O que eu estou precisando que Fabiola tem? Então, assim, ou ninguém tem, mas batalha junto. Você vê o caso do Rodrigues? A gente fez um grupo e conseguimos ajudar o Rodrigues. Então, quer dizer, a gente incluiu o Rodrigues na nossa comunidade no momento que ele quer dizer, ele sempre esteve, né? A gente sempre foi muito querido. Mas, de repente, ele ficou doente, né? E perdeu as vistas. E aí, o que a gente fez? Ele precisava de radioterapia, a gente foi à luta, a gente conseguiu, né? Ele conseguiu o hospital para fazer, e não era para pagar a radioterapia, mas tinha que pagar um cuidador, tinha que pagar alguém para levar ele, e ficar com ele lá, e esperar por ele trazer para casa. Precisava de uma alimentação diferente, a gente conseguiu tudo. A gente conseguiu tudo para Rodrigues. E dinheiro, a gente fez rifa, a gente vendeu obra de arte, a gente fez leilão, lembra, Dorinha? A gente fez um leilão. Lembro. Eu criei o leilão da amizade, e eu fiz assim, por exemplo, a Fabiola é artista plástica, quer doar um quadro.
era um investimento que ela ia fazer, e do dinheiro que desse, arrematava aquele quadro, X era da Fabíola e a outra parte era do Rodrigues. Então, todo mundo saía ganhando. O artista ganhava uma porcentagem, né, do dinheiro. Por exemplo, arrematou por R$100. Aí 10% é para a Fabíola e os outros 90%. Mais ou menos assim, eu não me lembro a porcentagem. Todas as Mas ninguém quis, né, Vilane? Ninguém quis, né, a parte dela. Então, isso que eu vou dizer, todas as pessoas abriram mão dessa porcentagem nesse leilão. Foi integral o dinheiro para Rodrigues. Eu escrevi um livrinho e coloquei, a Priscila subiu lá como e-book e está sendo vendido, e o dinheiro direto na conta de Rodrigues. Então, a gente conseguiu, isso é fraternidade. Agora tem uma notícia boa, ele ligou para mim essa semana e disse que recebeu o resultado de todos os exames e o câncer zerou. Ai. Amém, amém, Zerou. amém. É que ele precisa agora todo ano fazer exame, zerou. Então, ele perdeu as vistas, está desenganado, não vai mais enxergar, segundo os médicos. Mas, em compensação, quer dizer, uma coisa boa aconteceu, que ele estava lutando, ele lutou para conseguir a visão, não conseguiu. Aí depois se resignou, agora eu vou lutar contra o câncer. E venceu. E então, ele falou, Vilane, Oi. E esse tratamento do câncer dele foi a rede de apoio também, né? Foi. Porque ele teve tanto apoio de pessoas que nem podiam ajudar com dinheiro, mas com palavras, de qualquer forma. Ele tem ligado para mim, só que isso eu não sabia. Ele ligou para mim, assim, eu senti que ele estava bem sobre a córnea, o transplante, e eu até vi numa coisa que agora eles estão fazendo uma córnea artificial. Eu não sei se... É muito caro, mas não sei se no futuro a gente pode até ir atrás de uma córnea artificial. O que aparecer, o que depender da gente, o grupo vai fazer campanha, o grupo vai cuidar. Eu fiquei feliz porque... O grupo está comprometido. Então, assim, isso, eu estou trazendo o Rodrigues para falar, isso é fraternidade, isso é grupo. A gente tem um grupo que chama Amigos de Rodrigues. Então, isso é fraternidade, né? Eu sozinha não conseguiria. Tudo, você sozinha, Dóia, não conseguiria. Mas o que a gente fez? A gente se juntou. Então, isso, a gente está dentro do lema de Kardec, que é fora da caridade não há salvação, e eu substituo a palavra caridade por responsabilidade social. Então, fora dessa responsabilidade social, não há salvação. Então, nós estamos no caminho certo, Dorinha, estamos falando e agindo, e vamos continuar, né? Fabíola? Ela saiu, Vilane. A Fabíola vai precisar sair, ela avisou aqui nos comentários. Tá. Que ela tá bom. Previsto. Mas, gente, só para quem está assistindo, o livro, ó, Reflexões em Grãos, tá? Tá disponível. Tem um link, né? Depois a gente pode colocar nos comentários para quem quiser também entrar nessa rede de colaboração e solidariedade. É lindo o livro. Então, assim, vale. Eu não consegui baixar o livro. O que aconteceu, Dorinha? Depois você fala comigo. Ah, tá bom. Tá bom? Beijo. Sheila vai ajudar você a baixar. Tranquilo, é lindo o livro. É lindo, lindo, lindo. Obrigada, minha filha, obrigada. Então, agora chegou a hora daquela oraçãozinha, né? Ou daquela frasezinha, para a gente se preparar para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar. Em primeiro lugar, eu vou agradecer a cura do Rodrigues, e que todos possam ter a mesma coisa, por Deus, e que Deus ilumine as pessoas que julgam sem conhecer,
ou a virtude do outro, ou o trabalho do outro, e que continuamos nesse trabalho, que é lindo, né? Evangelizando, no CAPS também, no CAPS Centro Artes, e que Deus joga uma faísquinha do seu amor em nós. Amém. Amém. Que sejamos todos abençoados pela compreensão de que nós estamos no planeta de provas e expiações, e a gente precisa caminhar com todas as diferenças e compreendê-las, e que Jesus envie os seus anjos para nos ajudar nessa jornada, que assim seja. Bem-aventurados os aflitos. Nossa, isso aqui foi escolhido. A verdadeira infelicidade. Nós vamos falar de infelicidade. Aí tem um nome aqui de quem escreveu isso, né? É Delphine de Girardin. Esse Girardin parece que é um sobrenome importante na França do século XIX. Não consigo lembrar, mas o sobrenome me remete. Paris, 1861. A verdadeira infelicidade. Item 24, é um item só, bem grande. Eu vou ler. Todos falam da infelicidade. Já a sentiram algumas vezes e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho dizer que a maioria se engana e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens imaginam. Eles veem a infelicidade na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio da criança, que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com o coração partido, na angústia da traição e em várias outras coisas. A infelicidade é sentida também pelo orgulhoso que gostaria de esconder a sua nudez, vestindo-se de ouro, mas que apenas consegue escondê-la com os trapos da vaidade. Na linguagem humana, todas essas coisas e muitas outras chamamos de infelicidade. Sim, são infelicidades para aqueles que veem apenas o presente. Mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que no próprio fato em si. Um acontecimento feliz que depois terá consequências desastrosas. É pior do que um acontecimento que inicialmente causa um grande desgosto, mas que depois acaba produzindo um bem. A tempestade que purifica a atmosfera, dissipando as energias que causariam doenças, é antes uma felicidade do que um infortúnio. Para julgar um fato, é preciso ver suas consequências. Para entender o que realmente é felicidade ou desgraça para o homem, é preciso se transportar para além desta vida, pois é lá que as consequências se manifestam. Tudo que consideram infelicidade, segundo a visão limitada que possuem, cessa com a morte do corpo e encontra sua compreensão na vida futura. Vou revelar a infelicidade sob um novo aspecto, sob a forma bela e florida que desejam, com todas as forças de suas almas iludidas. A infelicidade é esta alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência.
Ela perturba a ação do pensamento e confunde o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade se manifesta quando esquecemos nossa missão na Terra e a substituímos pelos prazeres passageiros. Tenham esperança aqueles que choram. Acautelem-se aqueles que riem, pois seus corpos estão satisfeitos. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus. Ninguém foge às responsabilidades de seus atos. As dificuldades que enfrentam hoje têm a sua causa nos erros que cometeram em existências anteriores. São eles que fazem com que vocês sintam a agonia da verdadeira infelicidade. Aquele que trata as coisas espirituais com indiferença e que possui muito apego pelas coisas materiais, mostra ser uma pessoa egoísta. Que o Espiritismo possa esclarecer a todos, colocando no lugar correto a verdade e o erro, tão deturpados pela cegueira que carregam. Então, façam como o bravo soldado que, em vez de fugir do perigo, prefere lutar em combates arriscados, deixando de lado a paz do acampamento, que não lhe trará nem glórias, nem promoções. O que importa ao soldado perder, durante a luta, suas armas e sua farda, desde que saia vencedor e com glórias? O que importa para aquele que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e seu corpo físico, contando que sua alma entre gloriosa no reino dos céus? Está ouvindo os fogos? Estou ouvindo um barulho, mas não dá para identificar que são fogos. Muitos fogos aqui, eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa boa, né? Mas é não sei. Hoje? Não sei qual são os dias. Hoje também não sei, mas está tendo festa na rua. Isso é muito bom. Coisa boa. Nossa, muito bom. Ai, dona Dorinha saiu também? Acho que saiu, sim. Ela não avisou, eu acho que não avisou, porque eu não... Deve ter caído a internet, quando não avisa da internet. Ou né? Avisou no grupo e eu não vi. Mas é um evangelho muito bonito esse, né? Essa coisa das verdadeiras infelicidades. Porque a gente sofre tanto por coisas que nos impõem que é para sofrer, mas na verdade é para controlar, né? As instituições, e é por isso que é importante ter cuidado com o espiritismo, para ele não se tornar uma instituição e a gente não sofrer de coisas que a gente não precisa sofrer, porque já bastam as nossas inquietações, que são aquelas que vêm com a nossa programação, com a nossa memória, porque a gente é muito tempo dentro de um corpo, bem ali, então a gente lembra de muita, a gente lembra sem lembrar de muita coisa, mas a gente sente, a gente percebe, e elas ecoam na gente, essas infelicidades verdadeiras, né? E eu acho interessante eu acho importante, só concluindo o raciocínio, que as instituições, elas fazem a gente sofrer de coisas que a gente não precisa. A ideia de pecado é uma ideia que, por exemplo, faz com que a gente sofra de coisas que a gente não precisa sofrer. Porque Jesus não apontava dedos para ninguém, sabe? Não é sobre apontar dedos para as pessoas e dizer você está certo ou você está errado, isso e aquilo. Não. Ele ia lá e ele conversava, ele entendia aquela pessoa dentro do que ela é, do ser holístico que ela é. E claro, ele sabia que estava sofrendo de algumas coisas que eram daqui e outras coisas que eram realmente da passagem dela nessa terra e de muitas outras. Mas ele não impunha
regras que iam causar sofrimento, autoflagelo, mutilação, sabe, de mutilação de estados de vida, mutilação de formas de vida, isso é certo, isso é errado, sabe, a gente se destrói nessas infelicidades que não são verdadeiras. O outro é errado, a gente sofre pelo outro, porque o outro está numa religião que eu não acredito que seja certa, e eu sofro pelo outro, porque me foi ensinado isso. Eu sofro porque eu não entendo, eu sofro porque me disseram que é pecado ter um pensamento que seja, sei lá, ligado ao desejo do corpo, e eu sofro. Aí eu sofro porque, não sei, sabe, gente, essa ideia de pecado é um sofrimento realmente desnecessário, assim, é um sofrimento de controle. E a gente tem que ter cuidado com os sentimentos que são sofrimentos de controle, institucionais, e aqueles que são verdadeiros, né, que são os que a gente traz e que nos fazem crescer, né. E aí eu acho que tem uma parte que eu achei super interessante que ele falou, que não é o que nos acontece, mais importante não é o que nos acontece, são as consequências e o que a gente faz com o que nos acontece. E eu fiquei ecoando isso, queria ouvir da senhora, na verdade. Hoje eu não estou muito para falar, estou bem para ouvir mesmo. Então, quando você falou essa coisa do pensamento, do desejo em relação ao corpo, eu lembrei de duas mulheres jovens. Veja, eu sou de uma época em que virgindade era uma coisa muito séria. E essas duas meninas, duas mulheres jovens, estavam conversando sobre essa questão do desejo. Que eram os homens que desvirginavam as mulheres na época, dependendo da família, eles eram perseguidos, eram até assassinados, cometiam atrocidades, né? Porque a sua filha, a sua familiar, foi objeto do desejo. Então, é um controle, como você falou, é um controle do corpo, principalmente do corpo da mulher. Corpo da mulher, né? Foi controlado durante muito tempo. E quando a gente pensa quais as consequências de uma mulher ser desvirginada, se ela não engravidar, ainda dá para aquecer a situação, né? Mas se ela engravidar, na época, ela ia sofrer todo tipo de... Inclusive, eu trabalho isso no meu livro Gertrudes. Em Gertrudes, a moça engravida e ela se torna freira, né? Ela tem um filho escondido no sítio do pai. O filho, eu estou aqui, espólio, né? Mas só um pedacinho da obra. Então, ela deixa o filho, o pai segura ela, fica presa, que ela engravidou de um mascate que não quis assumir, e o pai assumiu desse jeito. Ela ficou lá, fez o parto em casa, terminou a dieta, né, da moça, tiraram a criança dela, levaram para a tia cuidar, adotar como filha, e levaram a menina para um convento que se tornou freira para a alegria da família, né? Então, isso acontecia. Eu escutava muito essas histórias e eu trouxe para o livro Gertrudes. Mas tem muita história lá, não é só essa. E, então, quais as consequências? Quais as consequências da menina perder a virgindade? E tinha uma conversa assim, que satisfazia o desejo do homem. Aí eu escutei essas duas mulheres conversando, que os pais agiam como se elas não tivessem desejos. Era só o homem. Então, o corpo da mulher é santificado, né? É incrível. Quais as consequências? A menina, em Gertrudes, a menina se tornou freira. E muito feliz, né? Quer dizer, a família feliz.
E a gente tem que pensar também que existe um desejo muito grande nosso de ser feliz. A gente busca incessantemente a felicidade. E acontecem coisas com a gente que a gente não entende. Outro dia eu estava conversando com Deus e falei, Deus, eu estou tão cansada. Envia teus anjos aí para... Eu tenho uma missão para cumprir. Me ajuda. Porque a gente se cansa, Sheila, a gente é humano, né? Quais as consequências de atos que acontecem conosco? De repente, um ato desastroso, no futuro, a gente vê que foi a melhor coisa que aconteceu, foi aquilo ali, né? Então, eu posso falar um pouquinho de mim. Eu costumo dizer que a minha vida foi de muitas infelicidades. E o dia mais feliz da minha vida foi quando minha filha nasceu. Inclusive, veio as coleguinhas dela fazendo aquelas perguntas nos caderninhos. Não tem as estudantes, caderninho? Aí pergunta a porção de coisas. Aí perguntaram para mim. Aí a minha filha ficou assim, admirada, como é que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que ela nasceu, né? Então, foi felicidade aquele momento. E o dia que ela faleceu, eu lembrei do dia que ela nasceu. E quais as consequências de tudo isso? De repente, a gente nem vê, Sheila, as consequências. A gente não vê. E eu lembrei, quando, na hora do enterro, né, levar a placa com o nome dela para pôr no túmulo, eu lembrei da placa da maternidade que me deram com o nome dela e o meu, né? Então, tudo isso é infelicidade. Mas depois eu tenho notícia que a minha filha cumpriu a missão dela e que ela está feliz. E que seria egoísmo meu não aceitar. Né? E, então é isso, a gente precisa aceitar os fatos que acontecem conosco, porque nós somos crianças, nós não sabemos o que é felicidade. E nós estamos sempre infelizes por causa desse desejo de ser feliz. Se a gente deixar a vida fluir, seguir as nossas intuições, as nossas inspirações, e seguir, e de repente a gente vai estar muito feliz no lugar certo, que é quando a gente vai voltar para casa. Aqui não existe felicidade, aqui existem momentos de alegria, momentos de muita alegria, de muita satisfação, mas também existem momentos de muita tristeza, de muita dor, e tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Eu converso com o meu neto, 16 anos, o menino, o que é nascer num berço espírita, né? Outro dia, ele falou para mim assim, eu não queria que minha mãe morresse, mas a minha mãe morreu. E aí ele começou a conversar, quer dizer, que na ideia dele, ele podia ter controle quando ele era criança. E agora ele está compreendendo que não, que a gente, ele não faz mais planos assim, ele vai vivendo. Eu tenho que estudar, eu vou estudar. Eu fiquei de recuperação, então eu vou estudar para me recuperar. Mas a gente pergunta, o que você vai fazer no futuro? Ele, não sei. Quando ele era menorzinho, dizia que ia ser político. Eu quero ser político eu quero ser o governador da América Latina. Quero unificar a América Latina. Aí hoje ele disse que não sabe. Não sabe. E a gente não sabe mesmo. Mas assim, a gente pode ser feliz aceitando os fatos, aqueles que a gente não pode modificar, a gente não deve cruzar os braços, deve orar, porém aqueles que a gente sabe que talvez a gente não modifique, mas a gente pode lutar contra injustiças. Uma amiga mandou um vídeo para mim hoje, de um grupo de pessoas que na Assembleia Legislativa, salvo engano, lutando para que não privatize a Sabesp aqui.
que o nosso governador quer privatizar, o povo não quer que privatize, quer dizer, uma parte, né? E os policiais bateram muito nas pessoas que estavam lá dentro. Ela mandou o vídeo, né? Então, aquelas pessoas estão lutando por uma causa. E elas tiveram um momento infeliz. Só que lá na frente elas serão glorificadas porque elas foram ousadas. Elas deram a cara para lutar pelo coletivo. Que elas compreendem que a Sabesp é pública, que não deve ser, exatamente no momento em que a gente vive uma crise hídrica. São Paulo vive uma crise hídrica e vem a privatização da Sabesp. Aí eu não posso avaliar aqui o quanto de mal isso pode trazer para São Paulo ou se pode trazer bem. Não sei. Nós não sabemos. Lá na frente a gente não sabe, né? Então, Sheila, as consequências realmente é as que interessam. A privatização é o ato. E a consequência é o que os novos donos da Sabesp vão fazer com esse ato, com essa privatização, com essa Sabesp sendo dele, dessa pessoa que está comprando, desse grupo que está comprando. E aí a gente não sabe o que vai a consequência, mas é com a consequência que a gente tem que se preocupar. E aí, o que a gente faz? Está além da nossa força. Será que é correto eu lá dar minha cara para bater? Ou será que eu fui lá, mas nunca imaginei que pudessem bater? Eu só sei que é muito triste. E isso está acontecendo, são fatos. E o que isso vai gerar? Eu não sei. A gente não sabe, não tem esse poder. A gente pode imaginar, vislumbrar, mas a gente não sabe. Então, ou a gente se junta ao grupo para aumentar as vozes, ou a gente fica na nossa caminhada fazendo aquilo que a gente pode fazer. Se a gente não pode impedir isso, nós vamos sofrer as consequências. Essas consequências serão boas ou serão más? Não sei. Mas a gente precisa pensar nelas. A consequência de uma moça que perde a virgindade, engravidar. E o que essa gravidez pode causar para essa moça? Porque está bem ali, Sheila, não está longe, não. Foi logo ali. E eu pretendo trazer, por meio da minha literatura, tudo isso. Porque está logo... A senhora traz, por meio da sua literatura. E eu pensando também que a senhora está falando, né, de um território, sempre fala muito do território. E ontem uma amiga minha me falou uma coisa, que ela gostava muito ela gosta muito de alguns lugares, e ela evita ir depois de muito tempo, porque os lugares estão sempre muito degradados depois de muito tempo. Então, quando a gente fala, se você ama muito um lugar, você foi num lugar que você ama muito, você vai no ano seguinte, daqui a 2 anos, principalmente quando a gente vai falando de natureza no Brasil, né? Lugares naturais, paisagens naturais. Ama, vai 1, 2, 3 anos seguidos, porque se você deixar para ir 10 anos, você vai ver o quão degradado está. E aí eu penso nessa coisa da verdadeira felicidade, o quanto a gente é colocado num mundo em que a gente é ensinado a comprar coisas, comprar ideais de felicidade, que são a degradação do futuro. Que em termos de consequência a gente não sabe medir, porque não nos é dado real, não nos é dado a real sobre o que vai acontecer. E a gente muitas vezes se engaja nesse rolê, achando que, não, vai ser bom.
por exemplo, a privatização da Sabesp, algumas acha que vai ser, vou comprar um lugar aqui dessa imobiliária e não sei o que, desse complexo aqui de apartamentos, e não sabe que ele está coligado com uma série de estruturas que estão degradando a natureza e que vão fazer com que tudo aquilo se acabe e você mesmo perca o que você comprou, sabe? Eu fico pensando muito nisso, assim, a gente está num mundo em que a gente não entende que a gente precisa preservar esse mundo, porque a gente está num mundo, mas ele tem um sistema atual que é da degradação, mas ele não diz que é da degradação. E as regras não estão postas para todos. As regras estão postas para alguns, aqueles que vão lucrar. Então, a gente acaba fazendo coisas que a gente não sabe as consequências. É isso. E como, né? Como viver? Como viver num mundo? E a gente erra sem saber que está errando. É isso, a gente erra sem saber que está errando, porque a gente não sabe as regras. A gente não sabe as regras de viver num mundo virtual, a gente não sabe as regras de viver num mundo capitalista, nesse sentido de que... E a gente, por exemplo, a gente sabe que ele está acabando. A gente vê. Mas a gente não sabe o que fazer. E às vezes nos apresentam soluções que a gente pensava, vai ser muito bom isso, mas não, sabe, assim, é só mais alguém querendo lucrar, sabe? E é isso, a gente não sabe as consequências. E eu a gente não sabe. E a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. E eu fico pensando nessas essas infelicidades verdadeiras, que são a degradação do mundo e a degradação do ser humano. E fico pensando como elas são vendidas como felicidade. Felicidade. E é uma felicidade passageira, né? Que as felicidades que ele citou. Que a gente acha que é a salvação, às vezes, sabe? E acontece muito na religião, e acontece muito no E é a perdição. E é isso, e é a perdição. E a gente tá comprando gato por lebre. Sabe, assim. E sem querer. E tudo isso sem querer. Então, quando o Vitor fala que não sabe, eu partilho muito do sentimento dele. Porque a gente tem muito desejo de ser feliz, mas o mundo é muito complexo. O mundo é muito complexo, então é difícil fazer planos para um mundo tão complexo. Porque as coisas são tão complexas. Então é melhor deixar fluir. Um dia de cada vez. E as coisas vão acontecer. Eu acho que assim, a felicidade maior é ter a fé de que as coisas vão acontecer no tempo certo. No tempo certo, que não é o nosso. Que não é o nosso tempo. Não é o nosso, não é do capitalismo, não é desse mundo. Não. E a felicidade não é desse mundo. E a gente tem a fé que a gente não é desse mundo e que a gente está amparado nesse mundo. Mas a gente está amparado nesse mundo. Sabe? Enquanto aqui a gente tem alguém que está fora daqui que está amparando a gente. Que está cuidando de nós. Que está cuidando de nós. Como a senhora falou, eu tô cansada, eu preciso de alguém que venha aqui e me dê esse abraço. Me ajuda que eu estou cansada. Muito. Eu tenho feito a mesma coisa e sentido a mesma coisa. E que bom que a gente tem quem vem abraçar a gente e tirar esse cansaço e permite que a gente vá pelo que a gente acredita no mundo. Sabe, assim? Que a gente vá ao mundo pelo que a gente acredita. Pisando, como diz Gonzaguinha, pisando nas linhas da palma da nossa mão. Pisando no que faz bater forte o nosso coração. Eu acho que isso impede muitas infelicidades e faz com que a gente seja um pouco mais alegre. Foi muito bonito o exemplo da senhora. E eu sei o quanto é difícil para uma mãe. Né? E é isso, assim, sabe? É muito bonito. É muito bonito. É assim, eu tenho certeza que ela está bem. Tenho certeza. Certeza absoluta. Então é isso. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Está tudo certo. A gente não é daqui. É isso, minha filha. Morrer é como nascer. Faz parte da vida. A gente tem que
introduzir isso na nossa cultura. Morrer faz parte da vida. É morrendo que se nasce para a vida eterna. Morrer, não matar, né? Que é o que o capitalismo faz. Ele mata para sobreviver. Exatamente. E mata uns para que outros vivam bem. mata uns para que outros vivam bem, mata algumas formas de vida para que outras possam ter privilégios, mata algumas formas de mata a natureza para que se possa ter resort, sabe? Assim, e depois a gente fica reclamando. É isso. É o grande quebra-cabeças, tá ali. Sheila, Oi. eu escrevi um negócio ontem que tem a ver, deixa eu pegar aqui para ler para você. Tá bom. Entenderam-se, esse é o título. Entenderam-se. Eu escrevi ontem, às 13h30. Um dia ou noite, não sei ao certo, o céu e a terra entenderam-se. O céu desceu à terra e a terra subiu ao céu. Entenderam-se. Os anjos, ao imitar os humanos, perderam suas asas. Os humanos, ao invejar os anjos, desaprenderam a andar. Entenderam-se. No tempo e no espaço. E hoje, a terra é o avesso do céu e o céu é o avesso da terra. Anjos e humanos trabalham na terra durante o dia e à noite descansam no céu. Entenderam-se? É isso. Entenderam-se. 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 Que lindo. Anjos e humanos, né? Entenderam-se. Entenderam. Céu e terra, entenderam-se. Céu né? e terra, entenderam-se. E onde há afeto, há entendimento. Onde há afeto, há entendimento. É isso, onde há minha filha. entendimento, estamos todos juntos. E agora, Sheilinha, a gente vai fazer, como sempre faz, a leitura de uma frase, enfim, alguma coisa para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Tá, eu vou fazer, então, como eu tô em viagem, eu também tô sem livro. Aí eu tô com Reflexões em Grãos aqui, que é online, tá? E eu abri antes da reunião em duas páginas, e agora eu abri mais duas. E aí eu vou ler essas, são bem curtinhas. Eu vou fazer essa leitura do livro Reflexões em Grãos, que eu mostrei mais cedo. A primeira tem muito a ver com o que a gente discutiu aqui, em termos de trabalho, oração e felicidade. Tá na página 62, se chama. Foi escrito no dia 20 de março de 2023, às 15h03. Existir, construir uma história é muito penoso, em virtude dos percalços do caminho. A forma como agimos frente aos obstáculos define uma vida de paz ou de conflitos. E a mensagem seguinte é: a gratidão e a fé abrem um portal para a calmaria. Esse bosque onde os sonhos tomam formas e criam asas. E aí, quando eu falo tomam formas e criam asas, eu lembro do seu pensamento que você escreveu. A gente se entende. E o ser humano vira um pouco anjo e o anjo vira um pouco ser humano. E abri depois numa outra mensagem que falava enquanto a gente estava conversando. Eu abri. A mensagem foi escrita no dia 20 de dezembro de 2022. A conexão com Deus é feita por meio da oração. Retoma também muito do que a gente disse. E talvez a coisa mais importante para mim na vida: o amor é o portal para a felicidade. E é muito importante que a gente ame de verdade, sabe? Que a gente ame, ponto. Como diz Dumont, verbo intransitivo. Isso. Vamos amar. Vamos amar. Agora eu abri aleatoriamente, momentos de paz, de espíritos diversos, e deixa eu ver aqui, teu livro, Emmanuel,
É uma mensagem de Emmanuel, que se chama Teu Livro. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia é uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma espécie de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Faz o resumo da nossa... de tudo que a gente discutiu aqui. Emmanuel fecha, elucida, é lindo demais. É isso, foi maravilhoso. É sempre bom estudar a doutrina espírita. É sempre bom, é sempre bom. Muito grata, que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, que seus anjos possam estar conosco. Isso.